Bom dia, estamos mais uma vez de volta com nossas aulas de língua portuguesa e hoje nós temos um assunto muito interessante para tratarmos. É um conteúdo que ele está em nosso dia a dia, que nós temos contato o tempo todo com ele. Temos esse contato na escrita ou o contato ele acontece oralmente. Então, vamos ver do que se trata. Nós iremos trabalhar hoje o tópico 2, certo? Os descritores SAEP. Então, do que trata esse tópico 2? Implicações do suporte, do gênero e ou do enunciador na compreensão do texto. Todos esses elementos são importantes para que nós possamos compreender e interpretar um texto. Do que trata esse tópico 2, finalmente? Este tópico requer dos alunos, vocês estudantes, duas competências básicas, a saber, a interpretação de textos que conjugam duas linguagens, a verbal e a não verbal, e o reconhecimento da finalidade do texto por meio da identificação dos diferentes gêneros textuais. O texto verbal, como nós já estudamos em anos anteriores, nós vimos que é quando o texto ele se apresenta ou oralmente na fala ou na escrita, apenas escrito, apenas com palavras. O texto não verbal, ele é justamente o contrário do verbal. A mensagem, a imagem, a intenção, ela é passada justamente apenas através da imagem, ok? E, como bem diz aqui, e o reconhecimento da finalidade do texto, ou seja, todo texto ele tem uma finalidade, certo? Nenhum texto ele é escrito por acaso. Um gráfico, um conto, um bilhete, um e-mail, um áudio que você envie para alguém, todos esses textos têm uma finalidade. Para o desenvolvimento dessas competências, tanto o texto escrito quanto as imagens que o acompanham são importantes, na medida em que propiciam ao leitor relacionar informações e se engajar em diferentes atividades de construção de significados. Ou seja, em um texto que eu tenho a linguagem verbal e a não verbal, elas se complementam e aí possibilita uma compreensão melhor, dependendo da intenção, da finalidade desse texto. Okay? Então vamos ver. Nesse tópico 2, ele traz como descritor o D12, que trata de identificar o gênero do texto, e o D13, identificar a finalidade de diferentes gêneros textuais. Então, vamos ver o texto, o descritor 12. Como ele trata de identificar o gênero do texto, isso significa dizer que eu preciso ter algumas competências já construídas. Gêneros textuais. Quando a gente fala aqui de identificar o gênero, eu resolvi colocar uma das várias definições que existe para gênero textual. Uma das diz: gêneros textuais são os textos materializados em nosso dia a dia. Ou seja, todos os textos que chegam até nós e que nós também enviamos para alguém são gêneros textuais. Esses apresentam características sociocomunicativas definidas por seu estilo, função, composição, conteúdo e canal. Tudo isso faz a diferença. Então, já que o tópico 12 é para identificar o gênero, é importante que nós tenhamos em nossa mente o que é o gênero, o que é esse gênero textual. E nada mais é, de uma forma bem simples, que os textos que nós encontramos em nosso dia a dia. De repente, você vai ao comércio e aí chega uma pessoa evangélica e lhe dá uma literatura.
Você escuta o noticiamento no carro de som de alguém que faleceu, ou uma propaganda, ou você vai ao supermercado, compra alguma coisa e dão aquele cupomzinho fiscal. Ou vai comprar algum eletrodoméstico e você tem a nota fiscal, enfim. Tudo isso são gêneros textuais porque eles têm um estilo, uma função, uma composição, tem um conteúdo e o canal. Tudo isso vai me dar suporte para que eu possa identificar que gênero textual é esse. Então vamos entender melhor. De uma forma, para que vocês entendam, de uma forma mais simples, eu resolvi colocar estas imagens. E aí, professor, o que é que isso tem a ver, esses cachorros têm a ver com o assunto de hoje, com os gêneros textuais? Então, observe. Olhando aqui esta primeira imagem, pelas características e pelo conhecimento que nós temos, nós afirmamos que é um cachorro da raça dálmata. Nós temos claramente nesta segunda imagem também um outro cachorro com uma característica diferente do cachorro anterior. Então, temos um pitbull. Na imagem aqui do meio, nós temos um fox. Na imagem que está lá em cima, nós temos um poodle. E na última imagem, nós temos um cachorro vira-lata. Então, por que eu posso afirmar que realmente este é um dálmata, que de fato este do meio é um fox, que o que está lá no cantinho ele é um poodle? Justamente pela característica que os cães apresentam. Olha a postura do cachorro fox. Então, o mesmo se dá com os gêneros textuais. Eles terão a sua função, o seu estilo, o seu conteúdo, e é através desse conteúdo, desse estilo que ele vai se apresentar, da sua função, que eu vou saber dizer se é um bilhete, se é uma fábula, que gênero textual é. Vamos lá, vamos ver o próximo slide que nos traz. Então, aqui tem o nome dos cachorros. Esse gênero textual aqui, rótulos. Quando vamos ao supermercado, encontramos diversos tipos de mercadorias com embalagens diferentes. As embalagens possuem rótulos que informam ao consumidor o nome do produto, não é? Inclusive, eu coloquei até ali o álcool em gel. Então, eu tenho aqui a embalagem e tenho o rótulo, certo? E nesse rótulo, que informações me serão dadas? O nome do produto, os ingredientes utilizados, o peso, a data de fabricação, forma de conservação, a data de validade, fabricante e o local, cidade ou estado de fabricação. Então, veja o quanto é importante este gênero textual, quantas informações importantes ele nos traz. Então, nós temos aqui um dos gêneros textuais chamado rótulo. Vamos ver o próximo. A biografia é um outro gênero textual. Ele tem uma função sociocomunicativa. Então, o que é a biografia? É uma narração feita por alguém sobre a vida e obra de outra pessoa. Em geral, os dados biográficos são ordenados cronologicamente, pois a temporalidade nesse tipo de texto é uma variável indispensável. Por isso, há um predomínio de recursos linguísticos que garantam essa temporalidade. Além disso, esse tipo de texto exige veracidade científica. Eu estou falando da vida de alguém, então não vou simplesmente criar, certo? É um texto de linguagem objetiva, certo? Então eu não vou fazer como, por exemplo, em um conto que eu vou criar algo imaginário. Eu preciso ter uma objetividade e eu preciso ter fatos realmente verídicos, impondo a necessidade de citações das fontes consultadas. Então, vamos ver mais adiante o que é necessário, quais são as características
desse texto para que realmente eu possa dar o nome de biografia. Então, nesse texto, na construção, o conteúdo dele deve tratar o nome completo da pessoa, local e data de nascimento, onde estudou, onde viveu, fatos mais importantes de sua vida, principais realizações e outros relatos que sejam considerados importantes na biografia de determinada pessoa. É um gênero que não é estranho, pois nas séries anteriores eu acredito que nós já tenhamos estudado, feito pesquisa sobre biografia de Luiz Gonzaga, sobre Monteiro Lobato e outros mais. Então, é a história da vida de uma pessoa. Observe que, se eu fosse colocar aqui ingredientes, modo de fazer, você não iria dizer que era uma biografia, porque isso não são características, que compõem uma biografia. Vamos ao próximo gênero. Adivinhas, que nós geralmente no folclore nós trabalhamos tanto com as adivinhas. O que são as adivinhas? As adivinhas propõem a decifração de um enigma por meio de descrições de objetos e animais ou de narrações de acontecimentos comparados a outros conjuntos equivalentes. Exigem raciocínio matemático e operam por analogia. Então, vamos ver aqui uma adivinha. Observe que quando nós iniciamos assim, o que é, você já tem uma ideia de que gênero textual vai tratar. Por exemplo, você não conhece nenhuma carta pessoal, um e-mail que você tenha recebido, um bilhete que você tenha deixado, um convite para alguma festa de casamento, de aniversário, que são gêneros textuais, que inicie desta forma. O que é, você vai logo dizer que se trata de uma adivinhação. Nessa diz, o que é? Todo mês tem, menos abril. Então, todos os meses do ano tem. Apenas abril que não tem. Então, vamos ver qual é a resposta. Pensou? A letra O. Todos os meses do ano tem essa letra O, menos o mês de abril. Então, observe que é uma característica de adivinha, certo? Vamos ver o próximo. Instruções de jogos, outro gênero textual. Se nós fôssemos tratar de gêneros textuais, nós iríamos passar dias, porque é uma quantidade infinita, são centenas, são milhares de gêneros, a ponto de nós nem sabermos o nome. Por exemplo, quando nós nascemos e saímos da maternidade, já saímos com o registro de nascimento. Já é um gênero textual. Certo? Nós já adquirimos o cartão de vacina, já é um gênero textual. Ele tem uma função, tem um objetivo, tem um propósito. Então, instruções de jogos também. E qual é a função da instrução do jogo? Orientar a montagem do brinquedo e cuidados. Tem uma estrutura descritiva. Normalmente apresenta um texto identificando o brinquedo, características, sequência de montagem, uso, cuidados, defeitos possíveis e assistência técnica. Então, nós temos aqui um exemplo, jogo 10 não pode. Então, ele vem aqui mostrando como nós iremos manipular, como nós iremos jogar este jogo. Vai dar toda a instrução. Vamos ver o próximo gênero. Trouxe aqui alguns exemplos. Bem, aqui é uma pequena, é uma gota, não é? Comparada ao oceano, que são os gêneros textuais. Então, nós temos o conto maravilhoso, o conto de fada, temos a fábula, a lenda, não é? A novela, a adivinha, que nós tratamos agora há pouco, a piada, o diário íntimo, o testemunho, enfim, temos toda essa quantidade aqui de gêneros textuais e mais milhares que nós não temos presente aqui nesse slide. Então, a todo momento nós estamos em contato com esse gênero.
Observe que quando você faz uma recarga no celular, imediatamente chega um gênero, né, uma mensagem no seu celular. Então, já está te dando uma informação. A receita, instruções de uso, certo? O artigo de opinião, o diálogo argumentativo, a carta de leitor, de reclamação, de solicitação, a entrevista. Então, todos aqui, textos prescritivos como a bula de remédio, a receita médica, tudo isso gênero textual. Vamos ver o próximo. Bem, aqui depois de nós falarmos do que é gênero textual, que são esses textos que circulam entre nós, né? Na sala de aula, o professor ele faz a chamada. Então, tem um gênero textual ali. No dia antes da prova, da semana de prova, é colocado o horário das avaliações. No início do ano, é colocado os horários, não é, por dia de cada disciplina. Tudo isso são gêneros textuais. A matrícula, não é? Às vezes você é transferido de uma escola para outra, então o nosso responsável vai lá. Aquilo ali é um gênero textual, ou seja, todo texto, os textos que nós encontramos em nosso dia a dia, nós vamos chamar de gêneros textuais. Eles têm uma função, têm uma finalidade, têm um objetivo. Então agora nós temos uma questão aqui, certo? Assinale a alternativa que associa respectivamente as características e função social aos gêneros mencionados abaixo. Então nós temos aqui a questão alternativa número 1, 2 e 3. A número 1 diz: pequena narrativa em que os animais são as personagens protagonistas. Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio da atitude de animais. Esse gênero serve como distração e moralização, pois apresenta determinados valores considerados socialmente aceitos. Observe que o que está dizendo lá no enunciado é que eu devo assinalar a alternativa, está aqui as alternativas, que associa respectivamente as características. Então aqui foram dadas as características que pertencem a determinado gênero textual. Não é? O primeiro, eu tenho os animais como personagens, certo? Apresentam uma crítica ao comportamento humano por meio de atitude de animais. E tem uma moral. Que gênero será este? O 2. Texto com linguagem verbal e não verbal, ou seja, há uma mistura aí de duas linguagens. Da ordem do descrever e prescrever, com uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentidos ou desejos. Apresenta predomínio da sugestão sobre a informação. Essas características pertencem a que gênero textual? Texto com as mesmas características básicas da narração. Tem características básicas semelhantes à da narração. Narrar é o mesmo que contar. Sem, contudo, apresentar o conflito, né? Que é uma das características, é um dos elementos principais do texto narrativo, porque é no conflito que nós vemos que há um problema que está intensificado e precisa ser resolvido. E esse texto tem a função social de representar experiências vividas situadas no tempo. Então vamos lá. Nós temos aqui a alternativa A, que diz que tenho 1, 2, 3, e cada alternativa eu também tenho aqui 3 gêneros textuais. Eu tenho que seguir essa ordem, ok? Então, será que é a crônica? Pequeno texto, pequena narrativa em que os animais são os personagens protagonistas, não faz parte da crônica, né? Ter animais não é uma característica da crônica, ter animal
como personagem, certo? Apresenta uma crítica ao comportamento humano por meio de atitudes de animais. E esse gênero aqui ele não serve para distração e moralização, certo? Então nós já descartamos a alternativa A. Fábula, logicamente sim, porque na fábula, é uma das características da fábula, não é? Ter animal como personagem. E a fábula, ela traz sim uma moralização, um ensinamento, não é? Moral para nós. Trata de valores. Então eu já tenho aqui uma alternativa que está correta, correspondente à número 1. Então o que é que eu faço? Eu não vou mais perder tempo com a letra C e a letra D. Sabendo que a primeira eu já tenho certeza que é fábula, então eu já descarto a letra C e D e vou tratar apenas da letra B e da letra E. Vamos lá. Na segunda, fala de texto com linguagem verbal e não verbal. Então eu tenho que ter a escrita e tenho também que ter a imagem. Elas têm que estar juntas. De ordem de escrever, com uso de elementos voltados para determinado público-alvo, cujo objetivo é despertar sentido ou desejos, apresenta predomínio de sugestões sobre informação. Será que isso é um conto? Essa segunda alternativa. Texto, o 3. Texto com as mesmas características básicas da narração. Não é? Será que isso é uma notícia de jornal? Ou eu tenho a fábula, o anúncio publicitário e o relato autobiográfico? No relato, a biografia, ela é diferente da autobiografia. Okay? Na biografia, alguém escreve sobre a vida de alguém. Na autobiografia, a pessoa escreve sobre sua própria vida. Então, vamos ver. Qual seria a resposta? A, B, C, D ou E? Vamos lá. A resposta, o gabarito, é a letra E. Por quê? Observe. No anúncio publicitário, nós temos a linguagem verbal e não verbal. É uma característica muito forte do anúncio, porque ele quer justamente convencer a pessoa. Então, mostrando a imagem, né, atrai mais o seu público-alvo. Eu vou fazer uma propaganda, então essa propaganda eu vou fazer para quê? Eu vou fazer para criança, para jovem, para adulto, para pessoas idosas. Então, tem aquele público-alvo. Okay? Então, a alternativa é a letra E. Questão 116. Foi do Enem de 2010. Mas, professor, questão do Enem, vocês são competentes e capazes de responder sim. A questão é, precisamos ler com atenção. Vejam que na questão anterior, nós falamos dos gêneros textuais, e aí, quando identificamos que a primeira era a fábula, nós descartamos as demais. Ok? Então, nós temos aqui o texto, Machado de Assis. Joaquim Maria, vamos ver o que está sendo pedido. Não é? Considerando os seus conhecimentos sobre gêneros textuais, o texto citado constitui-se de quê? Constitui-se de quê? Então vamos ver o texto. Joaquim Maria Machado de Assis, cronista, contista, dramaturgo, jornalista, poeta, novelista, romancista, crítico e ensaísta, nasceu na cidade do Rio de Janeiro em 21 de junho de 1839. Filho de um operário mestiço de negro e português, Francisco José de Assis e Dona Maria Leopoldina Machado de Assis, aquele que viria a tornar-se o maior escritor do país e um mestre da língua, perde a mãe muito cedo e é criado pela madrasta Maria Inês, também mulata, que se dedica ao menino e o matricula na escola pública, única que frequentou o autodidata
Machado de Assis. Então, nós temos aqui um gênero textual e esse texto, ele constitui-se de quê? A letra A diz fatos ficcionais relacionados a outros de caráter realista, relativos à vida de um renomado escritor. Os fatos que estão aqui são fatos ficcionais, então a gente precisa, na leitura, ser muito atento, porque uma palavra, uma expressão, já nos dá a certeza de que aquela alternativa, ela é ou não o gabarito. E aqui essa letra A, essa palavra ficcionais, já nos deixou, não é, com o pé atrás. Letra B. Representações generalizadas acerca da vida de membros da sociedade por seus trabalhos e vida cotidiana. Aqui está tratando da vida de membros da sociedade. C. Explicações da vida de um renomado escritor com estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos. Esse texto está fazendo isso. Tem uma estrutura argumentativa, destacando como tema seus principais feitos, suas grandes obras. D. Questões controversas e fatos diversos da vida de personalidade histórica, ressaltando sua intimidade familiar em detrimento de seus feitos públicos. Se nós voltarmos ao texto, isso é questionável. E a letra E, a apresentação da vida de uma personalidade, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, com um estilo marcado por linguagem objetiva. Então, qual seria a alternativa correta? Vamos lá. O gabarito é a letra E. Indiscutivelmente sim. A apresentação da vida de uma personalidade, está sendo feito isso, organizada sobretudo pela ordem tipológica da narração, está contando, não é, sobre a vida de Machado de Assis, um pouco, com estilo marcado por linguagem objetiva. Então, o gabarito dessa questão, letra E. Uma questão que nós acertamos sem sombra de dúvida, porém, nos exige uma leitura atenta e não se distanciar, não deixar passar palavras ou expressões que nos dá a certeza de que é realmente ou não esta alternativa correta. Vamos à próxima questão. Esse tópico 2, ele também trata disso aqui, ó, interpretar texto com auxílio de material gráfico diverso. O que são esses materiais gráficos diversos? A propaganda, quadrinhos e foto, né? São esses gêneros textuais. Então vamos ver do que trata. Nós temos aqui uma outra questão. Observe que eu tenho aqui um texto que ele é 100% não verbal. Eu tenho apenas a imagem que nos transmite uma mensagem, uma informação, nos conta algo, certo? Nós vemos aqui um casal passando com mãos dadas e vemos ali um animal, certo? Com uma viseira e vai passando uma outra moça. Quando a moça passa, ele, o nosso querido Zé Pequeno, ele olha para trás e a sua esposa, sua companheira, olha a expressão. Nós precisamos fazer uma leitura muito atenta quando se trata de imagem, certo? Porque as expressões fisionômicas do rosto, o ambiente, os elementos que estão ali presentes, ele vai ajudar justamente na minha compreensão, na minha interpretação. E no último quadrinho, nós temos aqui Zé Pequeno, justamente a viseira que estava no cavalo, que é justamente para ele não olhar para os lados,
ela colocou justamente em Zé Pequeno, certo? Então, a questão, o que é que está sendo pedido? Marieta colocou a viseira do burro em Zé Pequeno, seu namorado. Isto está claro. Aqui no último quadrinho, ó, nós vemos que Zé Pequeno está com a viseira do animal. Por que ela fez isso? Letra A. Para que ele não se desviasse do caminho traçado por ela. B. Porque ele olhou para a menina que passou. C. Porque o burro estava ficando agressivo. Ou D. Porque a menina insistia em olhar para seu namorado. Observe que é uma questão fácil, né? Precisamos apenas fazer uma leitura atenta. Letra D. Porque a menina insistia em olhar para o seu namorado, nós vemos que ela segue tranquila, nem olha para trás. Então, a letra D é um distrator. Descartamos. Letra C. Porque o burro estava ficando agressivo, pela leitura que nós fazemos da imagem, o burro ele está tranquilo, não tem nada de agressivo. Então, descartamos. Letra B. Porque ele olhou para a menina que passou, ou a letra A. Para que ele não se desviasse do caminho traçado por ela. Vamos lá. Qual é a resposta? A resposta é a letra B. Porque ele olhou para a menina que passou. Então, para ele não desviar mais o olhar, ela colocou a viseira do burro em Zé Pequeno, seu namorado. Vamos à próxima questão. Ó, leia o texto abaixo. Desejo estar sempre nos braços de uma mulher rica. Então tem aqui, fonte dos desejos. Ele fez o pedido, o desejo, e lá na fonte nós vemos que quem fez o pedido se transformou aqui em um cachorro. A fonte dos desejos é um mito criado para fim de realização pessoal. A imagem retrata um desejo de um homem fazendo pedido à fonte. Percebe-se que na imagem nós temos um apoio bem legal aqui do texto verbal, o escrito, e o não verbal. Então está lá o homem, fez o pedido. E essa história ela é antiga, né? De você jogar lá a moeda e fazer o pedido. Mas aí, será que o pedido foi realizado com sucesso, tal qual o homem esperava? Então vamos lá. A questão diz: percebe-se que na imagem há humor em comparar o estilo da mulher rica com um cachorro. Será que o humor, o tom engraçado está nisso? B. Discussão ao relacionarmos mulher rica com a transformação em um cachorro. C. Falha e mito, já que é impossível conseguir realização de seus próprios desejos. Ou D. Uma lenda, pois nenhuma fonte pode transformar um homem em cachorro. Qual é a alternativa correta? A letra A. O humor em comparar o estilo de mulher rica com um cachorro. Diga-se de passagem, um poodle, geralmente nós vemos, né, aquelas madames, aquelas mulheres com todas essas características aqui, não é? Dita, geralmente com um poodle nos braços. Então, vamos à próxima questão. O detalhe da propaganda que reforça a ideia de que a mulher é uma obra de arte é Dia Internacional da Mulher. Então, nós temos aqui, ó, uma moldura, temos uma mulher lá ao fundo da moldura e também uma mulher próxima com o rosto, bem próxima à moldura. Então, o detalhe da propaganda que reforça a ideia de que a mulher é uma obra de arte é A moldura do quadro, B, o sorriso da modelo, C, a mulher ao fundo, ou D, a posição da modelo. Vamos à questão. Indiscutivelmente a letra A. Não é o sorriso da modelo, não é a mulher ao fundo
nem é a posição de como a mulher está, né, que reforça a ideia, mas sim uma obra de arte, ela geralmente é colocada em uma moldura. Então isso é o que reforça. Vamos à próxima questão. Olha aqui um outro gênero, temos aqui a tirinha. Leia o texto abaixo. Então nós temos aqui: puxa, Cebolinha, ficou muito legal esse papel de parede que você colocou no seu quarto. No segundo quadrinho, Mônica continua dizendo: mas só está faltando uma coisa para ficar perfeito. E no último quadrinho, Mônica diz: é você lembrar onde fica a porta. Então nós temos lá, ó, o papel de parede, colocou, mas aí está tudo igual. Onde é que fica a porta? No último quadrinho, a menina demonstra estar. E aí nós precisamos ter essa leitura atenta. O que é que está sendo pedido aqui? Ó, no último quadrinho. Então eu vou lá para o último quadrinho. Não preciso fazer a leitura dos dois primeiros. Então a menina demonstra estar o quê? Letra A: irritada, B, insatisfeita, C, curiosa ou D, assustada. Isso você tem a resposta claramente, que é a letra A, e quem te dá essa certeza é justamente a expressão fisionômica que Mônica ela demonstra aí na imagem, aliada também à sua fala no balão. Okay? Vamos ver se tem mais uma questão. Temos sim. Olha aqui. Vai pagar seus impostos? Sim ou não? E H responde: quem está nessa jaula? E o rapaz que está segurando a jaula diz: o encarregado dos nãos. Observe, nesses quadrinhos, o cobrador de impostos usa a jaula. Ele está usando a jaula para justamente fazer o quê? Socorrer o contribuinte, lógico que não. Carregar os pagamentos, logicamente não. Fazer mistério de forma alguma. Ele ameaça o contribuinte, já que ele diz os encarregados dos nãos. Vamos ver se tem mais alguma coisa para nós refletirmos. Temos sim. D13. Aqui já trata de identificar a finalidade de texto de diferentes gêneros. Né? O que isso quer dizer, professor? Vamos lá. A habilidade que pode ser avaliada por esse descritor refere-se ao reconhecimento por parte de vocês, estudantes, do gênero ao qual se refere o texto base, identificando dessa forma qual é o objetivo do texto, qual será o propósito. Será informar, convencer, advertir, instruir, explicar, comentar, divertir, solicitar ou recomendar. Todo texto ele tem uma finalidade. Nós estamos na igreja, estamos no culto, na missa, e aquela pregação, ela tem uma finalidade? Indiscutivelmente sim. Você manda um áudio para um amigo ou uma amiga, tem uma finalidade? Lógico, se não tivesse nenhuma finalidade, você iria enviar? Não é? Você vai precisar ir deixar um bilhete para alguém, para sua mãe, pai ou alguém responsável. Tem uma finalidade? Lógico. Você comprou o álcool em gel, não é? Que devemos estar passando sempre para nos proteger. E nós temos aqui o rótulo. Ele tem uma finalidade? Com certeza sim. Certo? Então, todo texto ele tem uma finalidade. Nenhum texto foi escrito por acaso. Okay? Essa habilidade ela é avaliada por meio da leitura de textos integrais ou de fragmentos de textos de diferentes gêneros, como a notícia, a fábula, avisos, anúncios, cartas, convites, instruções, propagandas, entre outros. Observe, quando a gente fala do gênero convite, nós não temos apenas um tipo de convite. Nós temos um convite para casamento, nós temos para batizado, nós temos para formatura. Então, cada um vai ter a sua finalidade.
Eu estou fazendo o convite com a finalidade de te convidar. Eu não estou fazendo, por exemplo, advertindo você. Eu não estou querendo te divertir. A minha finalidade com esse texto é outra. Okay? Vamos ver o próximo slide. Pronto, temos aqui um texto. Mente quieta, corpo saudável. A meditação ajuda a controlar a ansiedade e aliviar a dor? Ao que tudo indica, sim. Nessas duas áreas, os cientistas encontraram as maiores evidências da ação terapêutica da meditação, medida em dezenas de pesquisas. Nos últimos 24 anos, só a Clínica de Redução do Estresse da Universidade de Massachusetts monitorou 14 mil portadores de câncer, AIDS, dor crônica e complicações gástricas. Os técnicos descobriram que, submetidos a sessões de meditação que alteraram o foco de sua atenção, os pacientes reduziram o nível de ansiedade e diminuíram ou abandonaram o uso de analgésicos. Isso está na revista Super Interessante, outubro de 2003. Esse texto aqui, ele tem uma finalidade, não foi escrito apenas para colocar numa revista e ter algo escrito lá. E pela leitura, nós vemos aqui uma crítica, letra B, uma conscientização, a C, uma denúncia ou D, uma informação. A finalidade desse texto qual é? Vamos ver aí. A letra D está nos trazendo uma informação. Não traz crítica alguma, não está querendo lhe conscientizar de nada e muito menos fazendo uma denúncia. Ok? Vamos ao próximo texto. Leia o texto para responder a questão abaixo. Chega de brincar de esconde-esconde. É hora de ajudar no pega-pega. Violência contra a criança é crime. Diz que denúncia 0800, temos ali aquela informação. Denuncie mesmo, ligue mesmo, anonimamente. A finalidade do texto é incentivar a. Observe que nós temos um texto diferente do anterior. Então, qual é a finalidade? Letra A. Denúncia contra a violência infantil. B. A adoção de crianças. C. Necessidade de as crianças brincarem. Ou D. Divulgação de brincadeiras infantis. Observe que você vê uma criança com um aspecto triste aqui nesse texto. Então, por falar de esconde-esconde, pega-pega, isso não tem nada a ver com a divulgação de brincadeiras infantis. C. Necessidade de as crianças brincarem de forma alguma. A criança que brinca, ela está feliz, está contente, ela não está com aspecto triste nem angustiante. Né? A adoção de crianças aqui não tem nada a ver. Vamos ver se realmente é a letra A. É sim. Denúncia contra a violência infantil. Okay? Então, a finalidade desse texto aqui, já é uma finalidade diferente do texto anterior. Vamos ver se temos mais alguma coisa. Há muitos séculos o homem vem construindo aparelhos para medir o tempo e não lhe deixar perder a hora. Um dos mais antigos foi inventado pelos chineses e consistia em uma corda cheia de nós a intervalos regulares. Colocava-se fogo ao artefato e a duração de algum evento era medida pelo tempo que a corda levava para queimar entre um nó e outro. Não há registros, mas com certeza dizia-se coisas como: muito bonito, não? Você está atrasado há mais de 3 nós. Qual é a finalidade desse texto? É argumentar? Ele está querendo nos convencer de alguma coisa? Descrever, informar ou narrar? E a resposta é a letra C, informar. Quando eu vejo que se trata de uma estrutura como essa, esse gênero textual aqui, eu já sei que se trata tem os ingredientes, temos o modo de fazer, certo? Temos o rendimento,
dá para quantas pessoas, né, essa porção, essa quantidade que foi feita. Eu sei logo que se trata de uma receita culinária, né? Então, esse texto, a receita, tem a finalidade de nos informar, como foi o texto anterior? Logicamente que não. Enumerar, B, relatar, C, discutir e D, instruir. Qual é o gabarito? Qual é a resposta? Não está aqui, mas a resposta é a letra D. Vai me instruir, vai me ensinar como eu vou fazer. Qual é o passo a passo? Eu já tenho os ingredientes e aí, ó, retire o queijo cremoso e coloque em uma tigela. Guarde à parte, em um prato fundo, misture. Observe que eu tenho esses verbos aqui, ó, no modo imperativo, dando ordem, me dizendo qual é o passo a passo que eu vou seguir. Está me instruindo.